Jornal do Meio-Dia, Apoio Cultural, Acerte, Assessoria Empresarial. Farmapop, Farmácia de Manipulação. GTC, seu acesso à internet sem complicação. Teto Imóveis, para cada alegria, um momento. Para cada família, um teto. Olá, boa tarde. Está no ar o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 10 de novembro. Hoje nós te contamos mais sobre o Seminário Negro e a Educação que acontece hoje à noite. Além da programação, vamos contar um pouco desse evento tradicional que teve a primeira edição ainda nos anos 90. A gente fala de um outro evento também. Professores de Montenegro foram convidados a fazer parte de uma viagem literária. E tem outras notícias aqui no JMD. Montenegro já está se preparando para a tradicional Feira Natalina de Artesanato e Produtos Coloniais. O evento acontece na Praça Rui Barbosa e os interessados em participar da feira precisam se inscrever. Veja o que é preciso para fazer esse registro. A 19ª edição da Feira Natalina de Artesanato e Produtos Coloniais de Montenegro já está com inscrições abertas. Para participar da atividade, é necessário procurar a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo até o dia 16 de novembro. A SMIC fica na Rua São João 1313 e está aberta de segunda a sexta, das 8 horas ao meio-dia, depois da 1h30 até as 4h30 da tarde. Os interessados devem apresentar a carteira de artesão ou talão de produtor rural, no caso de comercialização de produtos coloniais. A atividade faz parte da programação do Natal é Arte 2021. A feira ocorre entre os dias 25 de novembro e 22 de dezembro na Praça Rui Barbosa. Serão no máximo 24 participantes e a prioridade é pela ordem de inscrição, que é gratuita. Vamos conferir como fica a previsão do tempo no Vale do Caí. Amanhã o dia segue ensolarado, mas vai ter um pouco de névoa ao amanhecer. A temperatura varia de 16 a 27 graus. A história de Montenegro e a relação com a literatura inspirou uma atividade promovida pelo município. A viagem literária foi um convite especial a professores atuantes e aposentados. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira promoveram a primeira viagem literária de Montenegro. O evento, que aconteceu na Estação da Cultura, foi coordenado pela escritora Márcia Martini e foi destinado aos professores da Rede Municipal de Ensino, Rede Estadual, Privada e aposentados. Esse evento é a história de Montenegro através da poesia. É um compromisso assim, com a história desde os primeiros habitantes de Montenegro, os colonizadores e a poesia. Nós vamos falar sobre a importância da poesia na sala de aula, sobre a estrutura do texto poético, porque muitas vezes a gente pensa que é fácil fazer poesia e eu considero um dos textos mais difíceis. E escrever para criança também é bem complicado, é muito importante, mas é um compromisso muito grande. E é tudo isso com a história de Montenegro como pano de fundo. O objetivo da oficina sobre o livro Montenegrinho foi abordar a temática da história do município através da literatura. E, de acordo com as organizadoras do evento, esta vai ser a primeira viagem literária de muitas. Para mim, incentivar a literatura, mais que uma obrigação, é um prazer, né? Eu me alimento disso todos os dias, eu acho que esse livro nasceu disso, dessa minha parceria enquanto professora e esse amor pela minha cidade. Eu acho que isso faz com que a literatura para mim seja uma coisa muito natural. E passar isso para os outros, dividir com os professores e com a comunidade, para mim é um amor que eu tenho na minha vida. Realmente, é a primeira edição de muitas. A Biblioteca Pública tem, entre um dos seus vários objetivos, fomentar a leitura, incrementar a leitura, né? E nada melhor do que um escritor, né? Como está sendo o caso de hoje, uma escritora de Montenegro, com um livro sobre a nossa cidade, para nós darmos o pontapé inicial nesse projeto, que com certeza vai agradar muito às professoras que aqui se encontram, vai agregar muito ao trabalho delas em suas escolas, né? E para nós, Secretaria Municipal de Educação de Montenegro, a Biblioteca Pública, a Diretoria de Cultura, é um prazer poder oferecer. E agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós já voltamos. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.
Associação Amigos da Fundarte é uma associação cultural de natureza privada e sem fins lucrativos. Tem como objetivo apoiar as atividades comunitárias e pedagógicas da Fundarte. Com o trabalho da associação, a Fundarte conseguiu manter importantes projetos em 2020, como o Projeto Dançar, que atendeu 150 alunos, o Projeto Ação Comunitária, com atendimento descentralizado de 200 crianças, jovens e adultos, e o Projeto de Eventos Fundarte Cultural, que atingiu um público superior a 5 mil pessoas fisicamente e mais de 84 mil visualizações nos eventos online. A associação tem como fonte de recursos a mensalidade dos associados, doações, patrocínios de projetos culturais, doação de imposto de renda à pessoa física e jurídica e ações sociais para manter as suas atividades. Você pode contribuir de forma espontânea com qualquer valor. Agora, a AF tem Pix. Acesse o QR Code para apoiar ou use a chave aaf@fundarte.rs.gov.br. Seja um amigo da Fundarte. Associe-se na AF. O associado tem um desconto especial nos eventos da Fundação e ainda participa do Círculo da Cultura, tendo desconto especial em estabelecimentos comerciais e de serviços de Montenegro. Informações pelo telefone 3632-1879. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Agora em novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data representa um sentimento que os negros apresentam a sua história e a sua herança cultural, o que encoraja a luta negra contra a discriminação. Por isso, o Dia da Consciência Negra busca refletir a importância do povo e da cultura africana no Brasil. E aqui em Montenegro tem atividades programadas neste mês especial. Hoje acontece o Seminário Negro e a Educação. A primeira edição aconteceu nos anos 90 e já na época teve um papel importante na formação de professores. O mês da consciência negra está sendo comemorado com uma série de eventos em Montenegro. Um deles é a retomada do Seminário Negro e a Educação, destinado para a formação de professores. O antigo Grupo Consciência Negra era quem realizava os painéis para a formação da classe docente na região. Aconteceu a partir da formação que nós fizemos em Porto Alegre, com a professora Vera Triunfo, que era uma das líderes, né, da APN, né, da Pastoral do Negro, Porto Alegre. Isso na década de 80, a gente fez toda uma formação com muita gente habilitada na questão étnico-racial, que vinha de qualquer lugar do mundo, e principalmente do Brasil, conversar conosco. Então, nós temos essa formação, sob a liderança também do professor Roberto dos Santos, né? Saudoso professor Roberto dos Santos, e a gente se aventurou numa boa, né? Vamos dizer, escolhemos esses caminhos. Então, isso antecedeu. Nós mais fortalecidos na questão, porque começamos a pensar aqui em Montenegro. Em 1988, por exemplo, 100 anos da abolição, a Escola Manuel de Souza Moraes faz um trabalho muito interessante a respeito. Ela lança um projeto chamado Kizomba e começou a refletir sobre a questão dos alunos, que a grande maioria dos alunos que entravam no ensino de recuperação, nos estudos de recuperação, e que reprovavam, eram negros. Então, isso aí foi nos inquietando. Nós, enquanto Grupo Consciência Negra, fomos até a escola e fizemos uma parceria com a professora Maria Isabel e começamos, então, a desenvolver o trabalho voltado aos professores. Então, a gente fez o primeiro painel regional, né, sobre o negro e a educação, com o título O Futuro Precisa Ser Negro. E esse primeiro painel foi feito, então, em 29 de maio de 1993. O Grupo Consciência Negra foi fundado por Roberto dos Santos, militante de diversas causas sociais, contador e professor por mais de 20 anos em Montenegro. Como legado, realizou e deixou o seminário.
Foram 15 edições sobre variados temas, como saúde, políticas públicas, entre outros. Além disso, o grupo realizava oficinas para a comunidade e alunos das escolas. O grupo foi fundado em novembro de 1991, sob a coordenação, então, do professor Roberto dos Santos. E a coordenadora pedagógica, então, era a professora Elizabeth Gonçalves. Eu, professora Mariléia, era responsável, então, pela organização dos eventos, a coordenadora de eventos. A Inês dos Santos, juntamente com a Solange, eram as coordenadoras das oficinas. E o grupo, então, desenvolvia o painel regional, né, que era voltado exclusivamente aos educadores da região do Vale do Caí, principalmente, né, os educadores de Montenegro. Trazíamos as personalidades negras para dialogar com os nossos professores a respeito das questões didáticas pedagógicas e as questões preconceituais, né? Porque é muito fácil dizer, não tem preconceito, mas como é que está essa situação de que não tem preconceito? Então, nós debatíamos muito. E trouxemos várias e várias pessoas, né? Professores, pessoas envolvidas com o movimento, né? Além da formação do corpo docente sobre as questões étnico-raciais e cultura afro-brasileira, a educação é uma ferramenta importante para mudar cenários. A criança negra e o jovem negro, eles precisam também de ter pessoas assim que eles observam que estão envolvidos com isso aí, né? Brancos e negros que estão falando sobre a cultura. O que é a cultura brasileira? Imagine uma cultura brasileira sem a presença negra, sem a presença indígena. Os indígenas foram os primeiros brasileiros que aqui estavam, né? Mas, culturalmente, como é que é a ação, né? Dentro das escolas, nos espaços públicos em geral, né? No comércio. Como é que está essa situação? Então, vamos preparar as nossas crianças, os nossos jovens, para o mercado de trabalho, para uma evolução melhor do nosso país, porque a educação, só ela não, mas ela também atua verdadeiramente, né, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. É importante o respeito, né, das diferenças. Então, por conta disso, é que esse trabalho deve seguir em frente, né? Esse trabalho e tantos outros que são feitos neste sentido, no sentido de respeitar o outro, né, de respeitar que ninguém é igual a ninguém, que nós somos uma pluralidade, né? Inclusive, nessa formação que foi feita pelas APNs em Porto Alegre, a gente trouxe um modelo que, no município, já estavam trabalhando tipo os conteúdos da educação infantil, na época era até a 8ª série, hoje eu diria até o 9º ano, né? Como trabalhar a questão da africanidade Brasil, como é que isso, né, a diáspora, como é que nós viemos para cá, por que viemos, e qual é o senso cultural que nós temos aqui dentro, né? Porque realmente não podemos imaginar assim, que a cultura não passa pela questão da população negra, né? Que construiu, né? Construiu as igrejas, né? Tinha muita sabedoria. Né? Quando o povo negro veio para cá, não era um povo negro que nada sabia, não, um povo negro que muito sabia. A realização do Seminário Negro e a Educação é uma retomada para refletir sobre uma educação antirracista. As iniciativas de formação são guiadas pela legislação. Lá atrás, começamos, não morreu. E, aliás, sabe por que não morreu? Porque as pessoas estão seguindo. E depois veio a legislação, veio aqui, ó. Isso aqui todas as escolas deveriam ter recebido. São as diretrizes, né? A 2003, que é a 10.639 de 2003, ela fala claramente da importância desse trabalho educacional. Nós sempre entendemos assim que o trabalho, né, deveria ser aberto e desenvolvido também nas escolas, né? Não deveria ser uma coisa que ficasse somente a nível do grupo, né? E a nível de uma escola somente. A questão do negro não é só do negro, é da sociedade brasileira, rio-grandense e montenegrina.
E hoje à noite tem mais uma edição deste seminário. O evento conta com palestras e discussões sobre uma educação antirracista. O Seminário Negro e Educação vai acontecer nesta quarta-feira na Associação Cultural Beneficente Floresta Montenegrina. O evento é destinado para educadores e busca discutir a educação étnico-racial nas instituições de ensino. Eu terei um momento de fala com os colegas, professores e demais convidados acerca da história da educação e de como o movimento negro faz atravessamentos nessa história da educação nacional, que é contemporânea e que agregou muito das lutas do movimento negro. O seminário ainda recebe as palestrantes Jaqueline Silva, Nayane Dias e Roselaine Dias. A educação é vista como uma porta de entrada para propagar o acesso à cultura e o respeito às diversidades. Falar em educação e em informação implica em reconhecermos que a educação ela consegue reverter contextos. Então, para mim, a educação ela sempre foi algo primordial, né? E acredito que na formação dos jovens, a educação para as relações étnico-raciais torna esses sujeitos capazes de repensar sobre a realidade do outro sujeito que etnicamente é diferente, que apresenta uma outra cultura, não é? E respeitar essas culturas diferentes, cultura negra, cultura indígena, necessita de uma postura que, primeiramente, se não na família, na escola. O Seminário Negro e Educação é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Educação. Alexandre relembra as legislações que já norteiam a formação da classe docente. Atualmente nós temos uma legislação, não é, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, a formação dos professores me parece que já é natural, vamos dizer assim, na graduação. Me parece que se tem disciplinas acadêmicas para esse diálogo, para essa formação. Há também o oferecimento de formação continuada para que a gente consiga dar conta dessa demanda. E o interesse docente também é muito importante para que a gente pense que a legislação exista, mas que para que nós consigamos pôr em prática essa legislação é preciso um conhecimento mínimo. Para as participantes dos primeiros painéis, a retomada do projeto é uma forma de continuar o sonho construído pelo Grupo Consciência Negra. Alexandre, como afiliado do fundador da iniciativa, também comemora. Me sinto muito emocionada, porque a gente plantou uma sementinha e na época, eu no meu caso específico, vamos fazer, que bom, eu sou uma professora, tá? Mas olha a repercussão que isso está dando. Quantos anos após isso aí? E a gente está assim que nem uma árvore, né, enraizada, né? No meu caso, que são, né, enraizada assim, né, e dialogando sobre tudo isso, né, da importância desse trabalho. Então, me parece que é uma coisa muito importante e esse momento fiquei muito sensibilizada quando a Letícia dos Santos, filha do Roberto, retoma essa formação, né? Porque eu sempre falo, se nós quisermos evoluir na educação, nós temos que ter formação pedagógica contínua. Nós temos que ter. O professor precisa disso, o professor tem que beber de uma fonte que ele reconheça que isso é importante para o trabalho dele. Ver esse seminário ser retomado, para mim, é muito emocionante, porque a gente sempre procurou assim, seguir, né, em frente e ver o movimento crescer e ver as coisas acontecendo. Então, nós, desde 91, né, com este trabalho e vendo as coisas sendo desenvolvidas a nível nacional, como a Lei 10.689, né, de 2003, que instituiu, então, né, o estudo da cultura africana nas escolas, né? E isso foi assim muito importante para nós e a gente queria ver assim um crescimento, né, deste trabalho. E então ver isso sendo retomado emociona demais, porque significa que vai ter a continuidade daquilo que a gente lutou tanto para conseguir. É muito especial, vamos dizer, né? Uma vez que o idealizador desse evento, né, meu padrinho, né, que já não está entre nós,
e que deixa um legado aí para a comunidade montenegrina, né? Um painel que se tornou referência na região e recebeu convidados ilustres ao longo da sua história. Para mim é uma honra, uma alegria, uma felicidade poder agregar a esse evento e também, por meio das experiências compartilhadas, aprender com os colegas painelistas e com a comunidade presente. E o Jornal do Meio-Dia de hoje fica por aqui. Agora você acompanha o programa Dá o Play. Augusto Barreto nos traz dicas e curiosidades sobre filmes. E você pode conferir toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde.